Falar sobre o hino nacional não é uma tarefa fácil. Sua história é uma sinuosa, quer dizer, cheia de datas imprecisas, né, e tal. E erros gráficos em datas e etc. Né? Então, além do que, a consulta é muito difícil porque tem muito pouco material. Uma coisa muito importante é o seguinte, o que se tocava aqui no Brasil antes do hino nacional? O hino das cortes constituintes portuguesas, né? De autoria de Carlo Coccia, um compositor italiano. Com a chegada do Dom João VI aqui no Brasil, a família real, então o rei, o João, ele pediu para que fosse composto um hino nacional português. Quem escreveu essa música foi um compositor português chamado Marcos Portugal, que na época ele era o maior compositor português da época, né? Então ele escreveu o grande hino nacional português. Ela vigorou até 1822, ano da independência. Então os intelectuais da época e os políticos republicanos, eles solicitaram um novo hino nacional, pois a letra do hino atual, ou seja, o hino de 7 de abril, ela falava da monarquia. Isso não era muito legal para o novo regime republicano. O Marechal concordou, ele prontamente aceitou a ideia e comentou: bom, eu não tem problema, poderei pedir ao maestro Carlos Gomes para compor esse novo hino nacional. É o seguinte, escreveu uma carta para o Gomes, que nessa época estava na Itália, e enviou 25 contos de réis para pagar esse trabalho que ele poderia fazer. Então o Carlos Gomes, ele mandou sua resposta, seguintes palavras: Excelência, eu ficaria muito honrado por escrever o hino nacional do meu país, mas eu não posso servir ao governo que destituiu a pessoa que mais me ajudou na minha carreira musical. Eu devo toda a minha carreira artística ao Dom Pedro, e devolveu os 25 contos de réis que tinha mandado para ele, né? E tudo bem, fecha aspas e acabou o papo, né? O Deodoro ficou, claro, ele ficou extremamente nervoso, né? Uma pessoa que... Como é que o cara pode negar um pedido desse do presidente? Como é que pode negar? Né? O Deodoro, ele decidiu então fazer um concurso para o hino nacional entre os compositores brasileiros, né? Então formou-se uma comissão, abriu-se as inscrições, claro, né? Abriu-se as inscrições e se inscreveram 38 compositores brasileiros. A maioria dos textos que fala sobre o hino nacional, ele fala sobre esse concurso. Mas, quer dizer, simplesmente houve um concurso e etc, escolheu-se entre os inscritos lá a melhor música e fica por aí. Você não sabe quando foi esse concurso, quem eram esses autores, que músicas eram estas, né? Então nós fizemos uma grande pesquisa e nós chegamos a um resultado legal, que foi, nós conseguimos essas partituras, conseguimos algum dado biográfico. Quem participou, aliás, quem participou desse concurso? Leopoldo Miguel, Francisco Braga, Alberto Nepomuceno, Jerônimo de Queiroz e Garcia Vieira. Este era um parente do pai José Maurício.
Julgamento feito, venceu a composição do maestro Leopoldo Miguez, foi tocada essa música novamente, né? Até gostou, aplaudiu e etc, tudo bem. Foi muito bem aceita a música. Aí, quer dizer, houve um silêncio na plateia de uns 3 segundos. Aí alguém na plateia gritou: queremos ouvir o hino velho. Um outro espectador lá: queremos ouvir o hino do Francisco Manuel, o hino velho. Então essa coisa foi, essa solicitação, ela foi num crescendo como se fosse um coral. Aí o Deodoro, lá do seu camarote, ele pediu para o maestro que tocasse o hino velho, que tocasse o hino do Francisco Manuel. Tudo bem, foi tocado, terminado o hino, um verdadeiro delírio, o povo delirando, se abraçando, gritando, vivas e tal, né? Então foi uma manifestação extraordinária, todo mundo de pé gritando. Você imaginou que situação? O hino velho, o hino velho, o hino velho, pô, você imaginou? Diante dessa manifestação, o Marechal Deodoro, ele, dali mesmo do camarote onde ele estava, ele assinou um decreto. Seria o hino do Francisco Manuel o novo hino nacional, e o hino que ganhou, e o ganhador do concurso, que foi o Leopoldo Miguez, o primeiro lugar do concurso, seria o hino da Proclamação da República. Tudo bem, encerrado o concurso e tal, todo mundo feliz e tal. Parecia que tudo estava resolvido. Pô, tudo bem, tá, então tá. Alegria do povo, etc. Mas tem um detalhe. A letra do hino, ela permanecia a mesma, falando sobre o rei, né, e tal. Aí, novas críticas, novas manifestações que tinha que mudar a letra do hino e tal. Em 1909, o poeta e escritor Osório Duque Estrada, então Osório Duque Estrada, um grande literário da época, poeta, escritor, jornalista, dramaturgo, era uma pessoa extraordinária. Então ele escreveu uma nova letra para o hino nacional. Então, com o auxílio do Alberto Nepomuceno, eles encaixaram a letra nesse hino, que é exatamente a letra do hino que nós conhecemos hoje. Falou o seguinte para esse general que era o ministro da guerra: enquanto não se decide o concurso para esse novo hino nacional, então nós vamos tocar a Marselhesa. Ou seja, a Marselhesa já foi hino nacional no Brasil. Isso tipo 40 dias. Fazer as leis, não sei, enfim, até enquanto se resolvia essa questão, ficou sendo a Marselhesa do Roger de Lisle, é o compositor da Marselhesa. Ficou sendo essa música como o hino nacional brasileiro. Quer dizer, um detalhe absolutamente desconhecido por mim.
maioria das pessoas, ou quase todas as pessoas, né? Então, são essas curiosidades que enriquecem a história do hino nacional, essas coisas. Então, assim, eu conheci o professor Lafayette Fausto na faculdade onde a gente cursava Mozarteum. E eu conheci ele através de um curso que ele estava dando de composição composicionista. E eu me interessei, achei bacana e fui cursar com ele. Na época esse curso era dado lá no Conservatório Heitor Villa-Lobos. E nesse contato com esse curso, eu fiquei sabendo de um embrião, de um projeto que ele já começava a desenvolver sobre hino nacional. Fiz o curso, nesse mesmo ano que eu fiz esse curso, que também foi o meu último ano de faculdade, eu parei, tive meu terceiro filho e depois eu retornei, depois de 5 anos, e aí comecei a ser introduzida, né? A ser introduzida nesse projeto que eu achei bárbaro. Nos encontramos novamente no Instituto Musical Bertolini e lá foi que começou a troca de informação sobre os hinos que ele já vinha pesquisando. Alguns desses hinos eu precisei fazer o arranjo, outros eu transpus por causa de tonalidade, por causa da flauta.